Boa noite a todos. Como sempre, é uma alegria poder estar aqui novamente nessa casa, para a gente, reunidos, refletir sobre a nossa doutrina, sobre o que ela nos ensina para que a gente siga nessa existência um pouquinho mais sabedores de tanta coisa que tem, né, na doutrina para a gente aprender, para tornar a nossa vida talvez um pouco mais fácil. Então, a gente poder se reunir assim numa segunda-feira chuvosa, né, recém começando a semana, é uma bênção e a gente sempre é muito grato por isso. Hoje, então, como proposta de reflexão, o título da exposição doutrinária é A Prece, Remédio que Previne e que Cura. Porém, ela tem um olhar muito direcionado até ao assunto do mês que nós estamos, né, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Isso que é considerado uma epidemia mundial, né, é uma grande mazela que nós temos na nossa atualidade. E, curiosamente, a mensagem que o Eniomar leu aqui tem tudo a ver também com o que vai ser falado hoje, sobre o que nós trouxemos para refletir. Então, nós fomos procurar alguns dados para entender um pouquinho, porque às vezes a gente não se detém nesses detalhes, né? Mas para nós entendermos o tamanho do problema que é o suicídio. No Brasil, mais de 14 mil pessoas por ano cometem o suicídio, em torno de 38 por dia. Então, quer dizer que desde a hora que nós chegamos aqui, mais ou menos, 15 para as 8, por aí, até a hora que nós for embora, alguém no nosso país vai ter tirado a própria vida. E o que me chamou muito a atenção, que eu não sabia, é que o nosso estado é o campeão no Brasil em número de suicídios, seguido por Santa Catarina e Piauí. Então vejam, às vezes um dado que a gente nem imagina, eu pelo menos não sabia dessa situação do nosso estado. E a nossa doutrina, por ter o seu olhar voltado à sua crença na continuidade da vida, na justiça e no amor infinitos de Deus, né? Na possibilidade de conversar, de ter informações daqueles que já estão no plano espiritual, e muitos deles que foram para lá por esse motivo do suicídio, ela nos traz respostas, nos traz reflexões e ajuda muito a combater essa transgressão à lei, como diz na questão 944 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da própria vida, e os espíritos respondem que não, que só quem pode fazer isso é Deus. E quando alguém comete o suicídio voluntário, é uma transgressão a essa lei. Então, o nosso olhar, como simpatizantes, estudantes, enfim, dessa doutrina, nós temos a possibilidade de saber, né, acreditando que nessas comunicações, do porquê que não se justifica, do porquê que é pior, né? Como se diz, se tá ruim aqui, do lado de lá vai ser pior. Então, é essa a nossa ideia de hoje. E aonde que isso vai se unir com a prece, né? Por que nós falamos em prece, então? E suicídio? Remédio que cura, que previne? Então, nós fomos procurar também no Livro dos Espíritos, o que se entende como alguns motivos, né, da pessoa chegar nesse ponto, nesse ato tão extremo. Então lá está listado como a ociosidade, quando a pessoa não se acha útil, por mais que ela às vezes trabalhe, tenha suas responsabilidades, mas nada daquilo parece útil. Parece que vai fazer, não faz diferença na vida de ninguém. Então é um sentimento de ociosidade mesmo, de que não está fazendo nada que preste, nada que sirva. A falta de fé, não só a falta de fé em Deus, não é isso, mas a falta de fé numa cura, na falta de fé na resolução de um problema que esteja passando, a falta de fé no tudo passa, como disse na mensagem inicial, né, de que é tudo aquilo que está vivendo no momento vai passar, é uma falta de fé geral. O materialismo, que também quando a gente é muito apegado, aquela pessoa que é extremamente apegada, se ela se vê com os seus bens materiais, aquilo que ela possui aqui na Terra, ameaçado, ela também vê às vezes que não tem mais sentido a sua vida. E nós podemos trazer como exemplo o ano passado durante as enchentes. Num instante, eles tinham tudo. Dali a alguns minutos não tinham mais nada. Principalmente naquelas regiões que ocorreu
os deslizamentos, né, de terra, no momento tinha, dali alguns minutinhos já tinha ido embora tudo, casa, propriedade, fora as vidas, né, sem falar nas vidas, porque aqui estamos falando da parte material. Então vejam, também são motivos que são listados aqui. E a saciedade, isso é um dado bem interessante, né? A saciedade, aquele sentimento, a pessoa tem tudo, né? Não falta nada, teoricamente, né? Material, assim, ou não, é uma sensação de que, já estou cheio de tudo que eu tenho. Uma sensação de saciedade. E sempre os motivos estão ligados a alguma doença mental. Importante a gente sempre lembrar disso, né? E todo ato ou a tentativa de tirar a própria vida está ligado a algum sentimento, alguma doença relacionada ao nosso estado mental e que tem que ser tratado em todos os âmbitos. Não é só no centro espírita ou na sua igreja, na sua outra profissão de fé. É o médico, é o terapeuta, é uma junção de tratamentos para combater aquilo ali. E no capítulo 5, que nós trouxemos aqui, do Bem-aventurados os aflitos, que por sinal é o capítulo mais longo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho que os Espíritos falam lá para nós, que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura do suicídio. Então, calma e resignação. Porque tudo aquilo que está listado no início ali, né, ociosidade, falta de fé, materialismo, está ligado a alguma insatisfação, alguma descrença, algum desgosto, amargura que a pessoa tem, que nós temos na nossa vida. E para combater isso que eles chamam de a loucura do suicídio, que é o extremo, né, a atitude extrema da pessoa, a calma e a resignação que nós conseguimos adquirir através da maneira de ver a vida terrestre e na fé no futuro é que vão nos ajudar nesse combate. E volto a falar, então a nossa doutrina, com o seu olhar para a vida terrestre, que é uma vida passageira, tudo que está acontecendo aqui vai passar, vai ter um próximo momento, né? E a fé no futuro, e que nós teremos outras oportunidades, também ajudam, é o que eles dizem que ajudam aqui a termos essa calma e essa resignação. Porque quando nós olhamos a vida, a nossa própria, ou a vida dos que estão ao nosso redor, todos temos os nossos desafios. Uns mais, outros menos. Tem situações que a gente olha uma pessoa conhecida e pensa, não sei como que a pessoa aguenta viver essa vida, passar por isso. Então talvez seja essa fé e essa calma e essa resignação que a pessoa tem com ela. E não só na nossa doutrina, né? Em qualquer religião que a pessoa tenha, qualquer tipo de fé que ela tenha, que lhe fortaleça, vai dar essa calma e essa resignação. Como melhor preventivo, eles dizem aqui, contra a loucura que é o suicídio. E onde entra a prece nisso tudo? Uma dos motivos que está aqui dizendo a falta de fé pode ser chamado também de descrença, né? Como eu disse ali no início, descrença em várias coisas. Não é só, fulano se matou, mas ele não acreditava em Deus. Não é isso. Não é só isso. Pode até ser, mas não é só isso. É uma descrença e uma amargura generalizada. É aquele que perdeu tudo e não acredita que possa recuperar ou que possa viver com menos do que tinha. É a descrença numa doença que apareceu que não vai ter cura. E essa cura a gente sabe que pode ser aqui na Terra ou pode ser no plano espiritual, né? Não quer dizer que a cura seja só aqui. É uma descrença total. E nesse livro, Algemas Emocionais da Alma, da Janete de Azambuja Correia, o espírito Khalf Kiran, que ditou para ela, ele traz um olhar no capítulo 18, que fala da descrença, no que associa isso ao suicídio. Ele diz que o suicídio é o clímax da descrença e da amargura, levando o executor a aniquilar o que recebeu de mais precioso, o sopro da existência, a oportunidade de experimentação das próprias potencialidades. Então ele fala para nós aqui o quê? Que o clímax, quando chega no máximo da descrença e da amargura.
A pessoa não vê sentido mais, não vê saída, não vê possibilidade, outra possibilidade a não ser acabar com a própria vida. É isso que ele diz que chega nesse ponto. E aí ele nos desperta e faz a gente parar e pensar um pouquinho. Sim, a falta de fé os levou ao desespero. Mas não os julguem friamente, pois se o suicida se joga no despenhadeiro da dor, a sociedade doente o impulsiona a tomar essa decisão, em decorrência da postura egoísta dos que não possuem tempo para a compaixão. Então ele chama atenção aqui, e eu vejo como um convite para nós olharmos para nós mesmos, porque todos somos parte dessa sociedade. Que ele diz que é o que impulsiona a pessoa doente já, né, a se jogar nesse despenhadeiro. E não estamos falando da falta de compaixão em um plano individual. Então ele traz aqui na sequência, ele explica que assim, ele não está falando da falta de compaixão daqueles que são próximos, da família, dos amigos, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, colocam todos os seus esforços para ajudar a pessoa doente a não chegar a esse extremo. Eles estão falando aqui, ele está falando aqui que por muitas vezes aqueles que amam, cuidam e protegem com toda a força da sua fé e dedicação, não conseguem evitar o ato do suicídio. Estamos falando do vácuo afetivo social, pois não basta encontrar aconchego e proteção no seio do lar, quando o ambiente social ao seu redor é hostil, competitivo, traiçoeiro e desumano. Então ele continua nos convidando a refletir. Nós que somos parte dessa sociedade, porque ele está dizendo que não é um olhar individual, né? Nós que somos parte dessa sociedade que ele chama de hostil, competitiva e traiçoeira e desumana. Será quanto que nós contribuímos para isso? E aí a gente para e pensa assim, que desde das mais tenras idades, né, quando a criança começa a ir na escola, começa a ter um pouquinho mais de entendimento, a gente já começa a ter relato desse tipo de situações assim, de hostilidade, de fazer diferença, de rir do coleguinha, né, o famoso bullying, que a gente ouve tanto falar hoje em dia. Quantos e quantos casos de crianças e adolescentes que chegam a esse extremo por conta do bullying. Aí a gente pensa, o que nós, enquanto adultos, que temos crianças ou adolescentes, jovens, enfim, ao nosso redor, somos exemplo para eles do que fazer e do que não fazer? É um convite mesmo à reflexão. Até que ponto nós, enquanto sociedade, que ele chama aqui no próximo parágrafo de mesquinha e opressora, está contribuindo para que aquela pessoa debilitada mentalmente, né, que já está num processo de depressão extrema, né, profunda, o quanto nossos atos vão contribuir para que ela cometa o suicídio. É uma reflexão forte, é pesado pensar isso, mas é verdadeiro isso que ele está trazendo. Nós vivemos numa sociedade que realmente julga muito, e quando ele convida nós ali, não julgueis aquele que cometeu esse ato, porque a gente não sabe o que a pessoa estava passando, e às vezes uma palavra hostil que a gente diz, não é a intenção, né? Mas uma palavra, uma atitude nossa pode desencadear uma crise mais séria. Então nos chama à reflexão. Sempre é esse o objetivo, né? Do livro espírita, de qualquer livro que nos traga assim, esses assuntos. É nos convidar a refletir, nos convidar a nos olhar como pessoas, como parte de uma sociedade. E aí, aqui que a gente vai começar a entrar também no assunto da prece, mais especificamente, como um remédio que previne e que cura. Porque ele diz ali que tudo que nós pensamos, falamos e concretizamos atinge os outros seres que estão ao nosso redor. Então, se o que nós pensamos, falamos ou agimos são coisas boas, atinge com benefícios, né? Beneficamente. Se forem maus, atinge negativamente. Porque todos os nossos atos, pensamentos e o que a gente fala gera uma energia, gera uma vibração. E isso desencadeia para tudo que está ao nosso redor. A gente sabe disso. Quando a gente chega, às vezes, num ambiente, pode chegar bem feliz de manhã, né? Dando bom dia para todo mundo. Daí tem um que diz assim, bom dia para quem? Ou responde sem vontade, né? Aquilo já dá uma caída na energia da gente que estava bem, que estava feliz. É isso que ele está se referindo aqui. Então ele diz que felizmente
E aí, antes de ler o que ele está falando aqui, a prece também é um pensamento, é uma coisa que a gente está ou só pensando ou falando, né? Mas está emitindo uma vibração, uma energia. Então ele diz aqui: felizmente, todas as preces, bons pensamentos, emoções amorosas e atitudes nobres das almas enternecidas pela fé e dedicadas ao trabalho redentor produzem energias salutares de amorosidade, as quais também se encaixam automaticamente e formam a grande massa de energia vaporosa e sublime que protege e mantém o equilíbrio desse glorioso lar. Aqui, quando ele fala lar, ele está se referindo ao planeta Terra, né? A nossa casa, a nossa grande casa. Mas nós podemos entender também como a nossa casa onde a gente mora, lá com os nossos familiares. O nosso lar pode ser entendido também como o nosso local de trabalho, os ambientes onde a gente frequenta. Quando nós emitimos o pensamento, os bons pensamentos, as emoções amorosas, a prece, nós estamos criando essa psicosfera positiva. Se todos tivessem consciência do valor de uma prece sincera, da elevação do pensamento, da força de vontade, sofreriam menos. E é aí que a prece pode ser entendida como um remédio que previne, porque ela nos fortalece a nossa fé, a nossa esperança de que as coisas vão melhorar, de que aquilo vai passar em algum momento, de que Deus é justo. Então, se estou passando por um momento muito triste, de muito sofrimento e muita tristeza, seja lá qual for, né? É porque existe algum motivo. É difícil ter essa consciência? É muito difícil. É muito difícil. Mas é possível. E a prece nos fornece essa força de pensar assim. Sem contar que essa energia que ela emite, essa vibração elevada que ela emite, ela nos aproxima dos benfeitores. Eles conseguem chegar a nós com mais facilidade para nos intuir bons pensamentos, para nos intuir boas decisões. Então imaginem uma pessoa que está num processo de depressão, mas que ainda assim consegue, em algum momento, manter começa a manter o pensamento um pouco mais elevado, fazer as suas preces e tudo mais. Isso vai auxiliar de alguma forma. Como eu disse no início, não é simplesmente não vou no médico, não vou tomar os remédios, porque a gente sabe que existe a parte mental, existem aqueles hormônios que bagunçam todo lá na nossa cabeça e que precisa da medicação para colocar em ordem. Mas as vibrações e a energia e a assistência dos mentores, dos anjos de guarda, espíritos de luz, que estão para nos ajudar, conseguem chegar mais facilmente a nós. Por isso que a prece é entendida aqui como um remédio que previne. E aí a gente pensa o seguinte, quando eu estava refletindo sobre esse assunto, na verdade ele começou a surgir a vontade de falar sobre isso, quando eu li o livro Memórias de um Suicida, que ele conta, para quem nunca leu, ele conta a história do espírito Camilo Cândido Botelho. Ele ditou para Ivone do Amaral Pereira esse livro. Ele cometeu suicídio em 1891. E depois ele veio e ditou o livro para ela, contando a história dele, depois do desencarne, e de alguns amigos lá, alguns companheiros de jornada. E esse espírito, e junto com esses outros personagens que aparecem no livro, eles em um dado momento eles foram socorridos pela Legião dos Servos de Maria. E como o próprio nome diz, é uma legião de trabalhadores que estão a serviço de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, especificamente para socorrer os suicidas. Então lá o lugar onde eles estavam era conhecido como Vale Sinistro, o Vale dos Suicidas, né? Tinha alguns nomes assim. E eles foram levados para a colônia Maria de Nazaré, onde esses trabalhadores da legião faziam todo o seu trabalho de ajuda para esses irmãos suicidas. E depois que eles já estavam um pouco mais recuperados, eles começaram a ter, como nós podemos dizer assim, que aulas, né? Tinham aulas, vamos dizer assim, vamos chamar de aulas, com diversos mentores lá daquele lugar. E um desses mentores, ele fala para eles sobre a prece. E por isso que eu achei que era, na hora que eu li, achei que seria um bom tema, porque assim como o Setembro Amarelo, né, é um mês dedicado a isso, todos nós, da sociedade civil, aos órgãos públicos,
a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, as casas espíritas, todo mundo se envolve em tentar prevenir o suicídio, e isso é muito válido, e isso, graças a Deus, não é só em setembro, é o ano todo, o tempo todo, né? Nós temos ações em tudo que é lugar para prevenir isso, mas eu pensei assim, e naqueles casos que já aconteceu? Porque eu duvido que aqui tenha alguém que não conheça ninguém, ou algum familiar que tenha cometido suicídio, um amigo, o parente de um amigo, ou ouviu falar, nem conhecia, mas ouviu falar, fulano lá, assim, assim. Então a gente sabe, até por causa dos números tão grandes, né? A gente tem noção. A gente tem em volta da gente conhecidos que fizeram isso. E aí fica a pergunta, e depois? O que dizer para uma mãe que ficou, né? Para um familiar? O que dizer para eles? Porque assim como eu sei que aqui eu estou enxergando todos vocês, e provavelmente vocês também conheçam alguém que cometeu suicídio, deve ter inúmeros aqui que eu não vejo do plano espiritual, mas que também precisam ouvir isso aqui. Que também precisam saber, porque o meu olhar, a minha visão mudou depois que eu li o livro. Depois que eu vi, principalmente essa parte aqui, sobre o poder da prece nesses casos. Então o mentor traz assim para eles: por mais desgraçados e esquecidos que seja, desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao mestre, ao divino mestre, ou ao próprio Criador. Então ele está esclarecendo aqui que não importa, a pessoa pode ser o maior criminoso do mundo, porque ele usa essa palavra porque lá eles mesmos se consideravam delinquentes. Eles se diziam que eles eram delinquentes, que eles tinham cometido um grande crime contra eles mesmos. Então o orientador aqui, o mentor, ele explica que não importa, por maior que seja o delinquente, ele sempre vai ter alguém aqui na Terra que por ele dirige alguma prece, né? A Maria, ou a Jesus, ou ao próprio Deus. E mesmo que não tenha ficado ninguém aqui na Terra para fazer uma prece por esse irmão, em algum lugar do plano espiritual haverá alguém de vidas passadas que por ele vai emitir uma prece, vai pedir um socorro para aquele irmão. E aí ele traz também em seguida assim, ó: se é dirigida a Maria a súplica, imediatamente ordens serão expedidas aos seus mensageiros, para que procurem aquele irmão onde ele estiver. Como eu disse antes ali, lá o local onde eles estavam era conhecido como Vale dos Suicidas. Então, eles são localizados, seja para Maria, depois na sequência aqui também ele explica, mesmo que não seja diretamente a ela, que seja algum outro espírito, ele chama de eminente espírito, mas aí a gente pode entender que seja algum outro santo que a gente tenha devoção, né, ao anjo da guarda, enfim, seja quem for que seja emitida uma prece em favor de um suicida, imediatamente a equipe da Legião de Maria faz os seus esforços para localizar aquele irmão e oferecer o que ele precisa, o socorro que ele necessita. E interessante que ele diz também assim: certamente que não requererá dizer que a nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Então, ele já nos disse que as preces que são feitas a ela diretamente, ao filho dela, nosso mestre, a Deus, algum outro espírito de luz, espírito eminente, ou mesmo que não seja feito pedido para nenhum deles, em algum momento, todos eles serão socorridos. Claro, cada um no seu momento. Então, a rede de amparo que tem é muito grande. E o interessante que eu achei aqui nessa parte do livro é saber o poder que a prece tem. O quanto a gente pode contribuir com a nossa oração para eles. Porque, como eu disse, a maioria de nós conhece alguém, quando não é da sua própria família, que cometeu esse ato. E é um alívio muito grande a gente saber que pode, através de uma prece, auxiliar esses irmãos.
Depois, mais adiante, ele nos orienta assim que a prece, ela, quando externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que carrega em qualquer tempo inestimáveis consolações, favores celestes para aquele desafortunado. Portanto, é um valioso elemento de socorro estatuído pela lei de amor e fraternidade em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta, a Mãe Maria, né, a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer. Então sempre vai ser um benefício para eles, seja onde estiverem, eles vão receber como um bálsamo, como ele diz aqui, né, um bálsamo, um alívio, uma energia boa que eles vão receber onde eles estiverem sendo tratados, ou já na fase de estudos, né, como todos nós um dia, se quisermos, claro, porque também no plano espiritual nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós quisermos também estudar lá e trabalhar, vamos poder fazer isso. E aonde quer que eles estejam, eles recebem essas energias. E aí, ele continua orientando assim, ó, constituindo por isso um erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil a sua aplicação, por irremediável e desgraçada a situação dos suicidas. Então, mas eu achei interessante essa parte, mas por que falar dessa forma, né? Um erro calamitoso a negativa de uma prece? Por que negar uma prece a um suicida? E aí eu fui pensar assim até mais adiante na leitura, fui entender. Antigamente, hoje em dia ainda tem bastante tabu sobre esse assunto. Mas antigamente, e vejo que ele cometeu suicídio em 1891, né? Esse ato era envolvido em muitos tabus. O suicida, naquela época, as pessoas acreditavam que o ato dele, isso que ele fez, não tinha perdão. Ele nunca ia ser perdoado por Deus por ter feito aquilo. Ele não merecia, não ia adiantar fazer prece. As pessoas não tinham o direito nem de mandar rezar uma missa para quem tivesse cometido suicídio, nesses tempos passados. Não podia colocar a foto do suicida no túmulo. Então, vejam, era muito preconceito envolvido. E lá, eles não recebiam quase prece, então, naquela época. Esse livro foi ditado em 1927, para Ivone do Amaral Pereira. Então, eles relatam na sequência do livro assim, que eles não recebiam prece. Aí ele cita que era prece de outras pessoas, né, que recebia, não era da família. Porque eles tinham essa crença, então eles acreditavam que cometer o suicídio não tinha o que fazer, não adiantava nem fazer prece para aquele irmão. Por isso que ele explica aqui, que por entender que a situação dele era irremediável, as preces eram negadas, e por isso era um erro calamitoso. A prece, ao contrário, torna-se um ato de tão louvável e prestimosa repercussão, e vejam bem que nesse momento eu digo que chega a ser emocionante, eu me emociono de ler isso aqui e de ter essa possibilidade aqui, que ele diz que é um ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a quem se devotaram. Então, olha o que esse mentor está explicando aqui para eles lá. Que aquele que ora em favor de um suicida, seja um conhecido ou um desconhecido, está se tornando colaborador dos obreiros de Maria. Então a gente pode pensar assim que cada vez que a gente faz uma prece para aquele que cometeu esse erro tão lastimável, tão triste, nós estamos ajudando a nossa Mãe Maria e os seus trabalhadores a socorrer esses irmãos. Eu vi tanta beleza nisso aqui, porque é um ato tão simples para nós. Seja no momento que for que a gente lembrar, quando a gente está fazendo o nosso evangelho, ou as nossas orações diárias, lembrar e pedir, de dirigir a eles uma prece. E aí poder entender assim que, nossa, nesse ato tão simples, eu estou sendo um colaborador dessa legião de trabalhadores.
que auxiliam esses irmãos que cometeram um ato de total desespero, querendo a felicidade, porque como eu ouvi hoje, inclusive numa palestra que eu ouvi, ninguém faz nada aqui nesse mundo com outro objetivo senão o de ser feliz. Inclusive quem comete suicídio. A pessoa só queria ser feliz, só que ela não vê jeito de ser feliz. Tudo que nós fazemos, ninguém levanta de manhã, hoje eu vou ser infeliz. A gente levanta de manhã querendo ser feliz. No trabalho, em casa, nas nossas relações, em tudo. Então eles estão numa situação tão desgostosa deles mesmos, porque eles cometem um ato achando que o sofrimento que eles têm aqui, e não importa o sofrimento que esses irmãos acreditam que seja o pior, porque a gente tem a mania de julgar, né? Fulano se suicidou, mas tinha tudo, tinha uma boa família, tinha um bom emprego, parecia tão feliz, postou foto na rede social dando risada. Pois é, mas a gente não sabe o que estava se passando dentro daquela pessoa. E aí nós julgamos. E aí tudo que eles não precisam é do nosso julgamento, e sim da nossa prece. E por isso que eu disse antes que esse livro, ele mudou a minha forma de ver. Que sim, a gente pode ajudar. Existe sim recurso. Eles têm assistência. Eles não ficam lá jogados para sempre naquele vale dos suicidas, como diz aqui. Eles vão ser socorridos sim, em algum momento. Bem como o mentor ali fala. Mesmo que ninguém, em lugar nenhum, ofereça uma prece pedindo por aquele irmão, Maria, diretora da Legião, vai oferecer o seu socorro. Então, por isso que o título da exposição é que a prece ela é um remédio que previne e que cura, porque ela pode curar eles lá também, ajudar na cura. E ela pode curar aqui também as nossas dores de quem fica, porque ela nos traz uma esperança, uma fé de que as coisas vão melhorar. Tudo passa, como disse a mensagem do Eniomar no início. As piores dores, as piores situações, tudo vai passar. E essa mensagem da Mãe Maria também. Um recado que ela mandou para o Chico Xavier. Então, esse livro ele tem muito assim, as pessoas têm um certo preconceito, né? Porque é um livro pesado, não sei o quê, mas tem uma parte que é pesada, mas ele, na sua grande maioria, ele é um bálsamo para todos nós. Tanto para prevenir aquele que por vezes possa ter um pensamento suicida em algum momento, porque a gente está aqui, nós estamos aqui nessa sala e ninguém praticamente sabe o que de fato cada um está sentindo. Então, se em algum momento alguém pegar e ler esse livro aqui e estiver tendo pensamento suicida, eu duvido que não volte atrás, que não pense nunca mais em fazer isso. E para aqueles que estão aqui e que alguém do seu coração, dos seus afetos fez isso, também consegue ver uma esperança, consegue ver a possibilidade da salvação, das novas oportunidades que todos temos. Então, recomendo esse livro aqui para Memórias de um Suicida. Todos nós deveríamos ler. E já que o tempo passa rápido, né? O relógio não para, não nos dá trégua. A gente vai encaminhar o encerramento com uma mensagem, porque, como eu disse para vocês antes, né? Assim como eu estou vendo todos vocês aqui, e é isso que a gente trouxe para refletir, pode estar sendo útil para alguém aqui dentro, certamente muitos irmãos que têm a possibilidade de vir à casa espírita, aqueles que estão no plano espiritual e que têm essa oportunidade, pode estar sendo útil para eles também. E mais adiante aqui no livro, quando eles já estão, o Camilo e mais alguns outros personagens já estão numa situação um pouco melhor, se preparando inclusive para reencarnar e tudo mais, eles têm umas orientações, umas aulas, como eu disse antes, com um mentor chamado Aníbal de Silas. Esse Aníbal de Silas, segundo o relato dele, ele é uma daquelas crianças que Jesus
acariciou e que estavam junto com Jesus quando ele disse: deixai vir as minhas criancinhas. Ele é uma daquelas crianças. E a tarefa desse mentor lá na colônia é ensinar a eles sobre o Evangelho, já que ele conheceu o Cristo pessoalmente. E ele também fala para eles sobre a prece. Então, para nós já irmos encaminhando o encerramento. A prece, meus caros irmãos, será vigoroso baluarte, capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito de forças desconhecidas, que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e bem compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Então, com essa mensagem e com mais a mensagem que o próprio Jesus nos deixa no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nos versículos 28 e 29, eu gostaria de encerrar essa exposição doutrinária já agradecendo a presença de vocês, a atenção de todos e rogando a Deus que realmente tudo que foi falado aqui, esse conhecimento todo que foi trazido através de tão belas palavras nesses livros, né, possam nos ajudar de alguma forma. Então Jesus diz assim, e que a gente nunca esqueça nos nossos piores momentos: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão o descanso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e que assim seja. Que assim seja.